Olá pessoal, hoje aqui estamos começando um conteúdo voltado para explicar todo o passo a passo do TradingView, as funcionalidades dele, como você pode tirar melhor proveito dessa ferramenta também. E eu vou começar nesse passo a passo explicando tudo sobre o gráfico. Então você pode ir assistindo, recomendo você assistir primeiro todo e depois ir elaborando a seu gráfico, a sua forma de olhar também, a sua forma de acompanhar no TradingView. Lembrando que se trata de uma ferramenta gratuita que pode ser utilizado tanto para estudos quanto até mesmo para operar. Então vou mostrar ela aqui as funcionalidades do TradingView. Não se esqueça de compartilhar e se inscrever aí no canal para que você não perca nenhum material. Aqui embaixo no link eu vou deixar os links para você conseguir acessar. Então basta olhar aqui embaixo no YouTube que você consegue encontrar o link para acessar essa página. Esse é a página do TradingView, onde você vai conseguir logar ela. Basta acessar aqui no seu cantinho da direita, você loga ela com qualquer e-mail seu, ele vai liberar aí o acesso para você conseguir salvar na parte gratuita. Lembrando que até mesmo tem uns 30 dias aí de teste para você experimentar a plataforma completa. A diferença da gratuita e para a completa é que a completa vai lhe permitir mais funcionalidades, você vai conseguir olhar mais gráficos ao mesmo tempo, ou então colocar um limite de indicadores a mais do que o mínimo que é liberado aqui. Eu utilizo a maioria dos meus estudos, todos eles com a versão gratuita, você consegue acessar. Segue o passo a passo comigo. Produtos super gráficos, é exatamente aqui que você vai clicar. Clicou aqui, ele vai direcionar você para um gráfico. Ele pode abrir diferente do meu. Pode ser que o seu abra um pouquinho diferente. No caso, eu tenho o Ibovespa aqui, eu tenho o Ibovespa, que é o índice no Brasil. Aqui embaixo, se vocês olharem, ele vai ter o tempo. Quer dizer que eu consigo arrastar para lá e para cá. Eu consigo ajustar o tamanho do meu gráfico através do período que está aqui embaixo. Eu também consigo aumentar e diminuir, basta clicar e puxar para cima e para baixo o mouse, eu consigo ajustar o tamanho dele. Portanto, é isso que eu vou fazer agora. Vou fazer um pequeno ajuste dele para a gente conseguir ver o Ibovespa no melhor período aqui neste momento. Feito isso, eu vou pedir para você seguir o meu passo a passo olhando aqui do ladinho. Tá vendo que tem o item Ibov? Aqui está escrito o nome do ativo que está na tela. Eu posso trocar, simplesmente vir aqui e digitar um outro ativo. Por exemplo, posso colocar aqui a Itaúsa 3, ITSA3 e dar um Enter. Quando eu cliquei no Enter, ele vai abrir o ativo Itaúsa 3, prontinha já para mim. Seguindo passo a passo, eu posso mudar o nome do código simplesmente clicando, digitando no meio do gráfico. Por exemplo, IBOV, ele vai trazer novamente para mim. E essas são as duas formas de você alterar o seu ativo, seja digitando no meio do gráfico, em qualquer local, ou seja clicando aqui em cima no pesquisar do ativo, você pode alterar também. Lembrando que nessas duas situações você precisa saber qual ativo você quer, precisa pelo menos escrever o nome do ativo e ele vai lhe dando as sugestões. Logo ao lado você vai ver o item mais. Eu utilizo muito esse item, muito mesmo, porque esse item aqui me permite eu comparar um gráfico com outro. Eu vou selecionar ele aqui e ele abriu a possibilidade de eu comparar com outro ativo. E uma das coisas que eu gosto de comparar bastante é a nossa taxa de juros com
o Ibovespa. Eu vou selecionar a opção. Quando eu seleciono a opção mesma escala, ele vai colocar os dois no mesmo gráfico. Quando eu seleciono ele numa nova escala de preço, ele vai formar um gráfico diferente. Eu vou fazer no passo a passo aqui. Ou no novo painel, ele separa essa imagem em duas. Eu vou começar com o novo painel. Perceba que ele colocou um gráfico junto, só que na parte de baixo, inferior. Aqui está a nossa taxa Selic. Quando a Selic começa a subir, a bolsa tem movimentos de queda para lateral. Quando a Selic começa a cair, a bolsa começa a subir. Isso é muito valioso para quem acompanha aí os ciclos de mercado financeiro. Eu vou fechar aqui, fechei, removi e eu vou colocar novamente. Só que eu vou colocar ele na mesma escala agora. Selecionei mesma escala e ele já aparece para mim. Veja que neste momento os dois gráficos estão juntos, tanto que eles estão cruzando em cima do outro em alguns momentos. Ó, pode ver que eu ajusto, os dois estão na mesma escala de preço, praticamente de porcentagem. Trabalho em escalas de porcentagem aqui do lado. Não ficou muito bom. Eu quero colocar diferente, Matheus. Eu quero que cada um tenha uma escala diferente. Então vamos lá. Vem em cima dele novamente e seleciona nova escala de preço. Agora mudou algumas coisas. Do meu lado direito, ele continua com a escala do Ibovespa, com a escala dos pontos do Ibovespa. Na minha escala da esquerda, tem a escala da taxa de juros Selic aqui do Brasil, o código dela que a gente colocou, que é o BRINTR, é a nossa taxa Selic aqui no Brasil. E aqui embaixo continua tendo o tempo. Veja que ele consegue formar agora imagem gráfica muito mais nítida, seja para você acompanhar os estudos. Depois eu vou falar bastante no próxima aula, que eu vou explicar sobre os indicadores econômicos. A gente vai colocar a inflação e vai colocar a taxa de juros na mesma imagem. Então, primeiro momento, aprenda a colocar dois gráficos no mesmo. Eu posso colocar mais algum em algum momento? Pode, basta clicar em mais e selecionar. Por exemplo, eu vou colocar o ativo ouro e vou colocar ele no novo painel aqui embaixo. Eu coloquei o ouro, que é o código de negociação lá dos Estados Unidos, e ele aparece no novo painel. Vai praticando, coloca ele da forma que fique mais visual para você. A maioria dos estudos que eu faço, eu coloco os dois na mesma imagem. Dessa maneira, eu consigo ver melhor as movimentações. Mas é critério meu, a forma com que eu escolhi para colocar. E para retirar, basta selecionar o nome aqui em cima, vir aqui, você pode ocultar. Ele está ali ainda, mas ele está oculto. Ou você pode mostrar novamente. Pode alterar as configurações, caso você queira deixar mais nítido, mudar ele, colocar em linha, degrau, área, colocar em colunas, por exemplo, ficar um pouquinho diferente, ou vou colocar ele em linha. Preço do fechamento, eu quero ele numa cor branca, acho que ficaria mais visual se for na cor branca, e vou dar um OK. Selecionei, ajustei as configurações desse segundo gráfico e vou retirar. Por final, eu vou remover. Selecionei o item remover, retirei e eu volto para o nosso gráfico principal. Portanto, primeiro item é para você colocar o ativo de referência. Segundo item, o comparador ou o adicionar é para você incluir mais ativos no mesmo gráfico, muito útil para fazer estudos de mercado. O terceiro item é o tempo, é o período que você quer. Quer olhar o gráfico de 1 hora ou então de 60 minutos, que é a mesma coisa? Você quer olhar o gráfico de uma semana? Gráfico de uma semana, ou você quer colocar um gráfico mensal? Aí você vem sempre aqui, muda ele para o mensal e o gráfico vai estar
elaborado, prontinho para você também, ou depois você voltar aí para o diário e assim por diante. Eu vou dar um zoom porque é o próximo item que eu vou mostrar para vocês vai aparecer mais aqui, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto item que nós temos aqui. Você quer ver ele em linha? Como fica mais estética desse gráfico para você? Você prefere ver ele em linha? Você prefere ver ele em candles vazios? Ou você prefere ver ele em área? A movimentação dele. Portanto, você pode ir ajustando a forma das opções aqui disponíveis no TradingView que fique mais visual para os seus estudos. Eu, no caso, prefiro de vela para acompanhar isso. E se eu quiser alterar alguma coisa da vela, basta eu clicar 2 cliques em cima da vela. E aí eu também consigo fazer algumas alterações, alterar o contorno dele, a cor que eu quero para dentro dele, do corpo, do pavio. Quero que o pavio fique numa cor diferente, Matheus. Basta eu alterar a cor e depois selecionar como OK. Assim eu vou conseguir colocar ele nas cores que eu preferir. Tem pessoas que gostam de ver o gráfico branco e preto. Portanto, basta você vir aqui, selecionar, alterar a cor do seu gráfico e dar um OK. No caso, eu vou permanecer com a minha opção, que é a opção todo vermelho ou todo verde. Verde quando está subindo, vermelho quando está caindo, Nós temos também a opção de colocar indicadores. Selecionando nos indicadores, você pode colocar ele como favoritos ou simplesmente pesquisar ele. Por exemplo, eu gosto de um indicador chamado de volume e eu vou pesquisar ele aqui. Veja que no meu caso ele já está com uma setinha como favorito. Eu vou remover e depois vou colocar ele de novo como favorito. Vou selecionar ele como favorito. Eu quero esse de volume. É este mesmo que eu quero. Ou eu quero colocar o OBV, que é este aqui, On Balance Volume. No caso, o meu também já está selecionado como favorito, você pode colocar como favorito. Selecionei, ele vai abrir um abaixo. Você pode ver que o Ibovespa não tem o volume dele, mas nos outros ativos ele vai aparecer sim. Mas eu quero ver a média. Eu quero a média. Média simples, pode ver que a minha já está selecionada aqui, vou selecionar ela, já colocou uma média. Vamos alterar essa média, fechei, vou dar 2 cliques em cima da média e eu quero uma média no valores, a média de 200, como exemplo aqui, selecionei a média de 200, ela vai levar em consideração o fechamento e aí eu vou para estilo. Eu não gostei dessa cor azul. Eu vou preferir a média numa cor rosinha. Isso, que destaca bastante, fica mais visual nessa movimentação. E eu quero ela de linha. Quero assim ela de linha. A visibilidade, eu quero que ela apareça em todas as situações. Quero que ela apareça no gráfico de 1 segundo, de 1 minuto, no diário, no mensal. Eu quero que apareça em todas elas. Portanto, eu vou dar um OK. E ela já está aqui montada para nós. Se eu, porventura, quiser retirar ela, basta eu vir aqui em cima e clicar no xizinho. Ela vai retirar, remover. Se eu quiser somente fechar ela, eu só vou ocultar. Acabei de ocultar ela. Eu vou colocar um ativo, uma ação aqui, eu vou digitar Itaúsa ITSA3, que vocês vão ver que vai aparecer o volume e vai aparecer também aqui o On Balance Volume, que é o famoso OBV, onde eu consigo alterar as configurações dele vindo em configurações, se você quer deixar ele mais nítido, colocar uma imagem diferente, se você quer colocar ele numa cor diferente, o período que eu utilizo é de 5 mesmo, eu vou dar um OK e prontinho. Vou arrastar para ficar mais visual. Tá vendo este momento? O gráfico até aqui?
você vai conseguir ver informações aqui como quando que ela paga dividendos, quando é que ela vai ter novo anúncio de dividendos, ela vai fazendo aqui embaixo, dividendos. Tem o balanço da empresa também, o E é o balanço da empresa divulgado, o S é quando acontece um desdobramento nessa empresa, quando ela desdobra a sua quantidade de ações. O D é o pagamento de dividendos ou JCP, os dois vão se encaixar aqui também. E nós vamos ter aqui um raiozinho, que é as notícias do momento, que é o destaque das notícias que estão saindo. E esse daqui, essas barrinhas de volume aqui, é o volume. Ele está aqui em cima para nós. Basta eu fechar ele, você vai ver que ele vai sumir, ou colocar ele novamente, eu consigo ver o volume. Portanto, esses são os três indicadores que eu deixo sempre na minha tela. A média de 200, conhecida como média mãe, o volume, para ver se teve uma entrada grande de volume significativo ou não, e nós temos aqui o OBV, que é uma somatória de volume dos dias anteriores, para ver se o volume está subindo no decorrer dos dias ou encolhendo. E você vai conseguir ver qual que são os próximos balanços, a data dele e tudo mais. Portanto, a ferramenta gráfica do TradingView, ela é excelente para a gente fazer estudos, para a gente fazer acompanhamento. Vamos salvar esse? Você pode vir aqui em cima e salvar. Se você não tem o nome de algum, você pode criar. No caso, eu vou renomear esse e vou colocar estudo. Estudo e vou salvar. No momento em que eu selecionei salvar, eu posso colocar para ele salvar sozinho. Toda vez que eu saio, tudo que eu mexi em qualquer gráfico aqui, ele vai estar automaticamente salvando para mim na hora de sair. Sempre marque essa opção. Sempre deixe marcada a opção de se auto-salvar, porque aí você não perde o material que você já foi elaborando. Além, claro, dessas ferramentas que eu fui mostrando para vocês aqui, nós temos as ferramentas de desenho. Quais são elas? A ferramenta com uma linha, você pode traçar linhas de tendência clicando nela. Você pode selecionar, tem uma setinha aqui do lado bem pequena. Vou pedir para você clicar nela. Ela vai aparecer formas diferentes. Por exemplo, eu quero uma linha horizontal para mim marcar essa região de muita briga. Para mim ficar atento quando o mercado vir aqui. Ele abriu as formas de alterar. Eu quero colocar uma linha de 2, mais fininha. Não, eu quero uma linha um pouco mais grossa. Quero mudar essa cor, eu quero branca. A branca fica mais visual para mim aqui no gráfico que é escuro, consigo ver um pouquinho melhor. Eu consigo bloquear para mim não ter perigo de eu clicar e eu arrastar ela para cima e para baixo. Ou no final eu desbloqueio e eu vou remover ela. Removi essa linha. E aí, se eu quiser colocar novamente, eu preciso ir lá e selecionar ela novamente para colocar de novo para nós. Também tem a forma de eu escrever, caso eu queira escrever. Estudos de entrada de operação. Eu vou escrevendo e depois é só clicar fora, ele está livre. Posso colocar onde eu quiser essa escrita para me ajudar e relembrar aí dos meus estudos. Eu posso medir quanto foi esse movimento de alta. Olha que movimento de alta, foi 26,83% de alta, R$ 2,15, durou 40 barras, 59 dias e teve um volume aqui também, distinguindo a quantidade de volume. Se eu clicar fora, ele desmarca automaticamente para mim. Portanto, as formas de desenho, se você quer pegar exatamente num pontinho, basta você marcar o ímã aqui, o super ímã, e aí você vai conseguir colocar exatamente nesse ponto aqui em cima para você. Ele já vai te dar pontinho exato onde você quer marcar essa linha e acompanhar. Veja que todas essas ferramentas aqui são ferramentas que a gente acaba conhecendo em quase todos os locais gráficos. Vocês vão ver que vai ter todas elas, inclusive uns emojis
para você colocar no meio do seu gráfico aí, se você quer acompanhar colocando. Tem como você alterar o ponto, a forma. Você prefere a seta ou você prefere colocar o ponto? Ó? Esse aqui é o ponto, ó. Consegue ver que ele mudou? Eu prefiro esse aqui, ó, cruz, que eu consigo ir exatamente aonde eu quero. Eu prefiro o módulo cruz. E tem como você colocar a marca d'água. Caso o seu gráfico apareceu sem, botão direito, vem em configurações, e a gente vai achar aqui marca d'água. Colocar ou retirar ela e você pode dar um OK e ela vai estar aqui. Nesse vídeo eu vou ensinei essa primeira etapa sobre o seu gráfico. Espero que tenha ajudado bastante. Nas próximas aulas eu vou ensinar você a criar uma lista, eu vou ensinar você a trocar ela com maior velocidade e tudo mais, mas nesse conteúdo eu expliquei como você colocar um gráfico e ajustar ele de forma mais acessível para você. Então compartilhe esse passo a passo, compartilhe para mais pessoas e não perca, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos do TradingView, onde a gente vai criar uma lista e aí depois eu vou passar para vocês conseguirem clicar com um clique só, pular de um gráfico para outro. Um forte abraço e nos vemos no próximo material.